حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A paz e a benção de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedimos a Allah que aumente sua paz e benção sobre o nosso querido profeta e mensageiro e todos os outros mensageiros e profetas de Allah, entre os quais Isa alaihi salam, que Jesus, paz esteja com ele, Musa alaihi salam, Moisés, que a paz de Allah esteja com todos eles que foram enviados por Deus. Portanto, meus queridos e as minhas queridas irmãs, mais uma vez estamos aqui a abordar sobre as nossas aulas sobre o processo de crucificação, ou seja, a redenção de acordo com a redenção dita na Bíblia. E o nosso tema de hoje vai ser a redenção no ponto de vista de cristão. Como é que o cristão vê a redenção? Depois vamos trazer comentários acerca do assunto. Realmente a doutrina da redenção e da salvação é sem dúvida considerada a chave de todas as doutrinas cristãs. A doutrina da redenção e a salvação é a chave fundamental de todas as doutrinas cristãs. É a coisa mais importante que os cristãos pregam. Realmente, é a coisa mais importante que a igreja prega. Sim, para alcançá-la, os cristãos colocam Cristo, a quem Deus salvou, claro, de acordo com a crença islâmica, de acordo com as revelações de Deus no Alcorão. Claramente Deus salvou o Cristo da crucificação, porque ele é uma pessoa de respeito e que não merece ser crucificado. Foi salvo na cruz, e para que a redenção seja alcançada de uma forma que satisfaça o grande Deus, então Deus fez ele como o crucificado, ou seja, fizeram-no Deus crucificado, que é o Cristo. Para que o Redentor fosse igual ao grande avaliador que é a salvação da humanidade e a salvação do pecado de condenação, que é o que foi expresso no Novo Testamento por Pedro, quando ele disse: sabendo que não fosses resgatados com coisas corruptíveis, com prata ou com ouro, da vossa conduta vá herdada por herança de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem mancha. Pedro, ou seja, Pedro aqui dizendo que realmente os pecados da humanidade não foram trocados com o quê? Não foram trocados com dinheiro, nem com ouro, nem com valores mundanos, mas sim foram trocados com o sangue de Cristo. Como nós dissemos nas outras aulas anteriores, se querer ver mais no ponto de vista islâmico qual é a crença dos muçulmanos em relação a este assunto, você vai encontrar ali. Portanto, antes de nós entrarmos em refutação, afirmação de que Cristo, ou a questão da salvação, pecado original, aprendemos sobre os textos. Vamos falar um pouquinho sobre os textos dos livros sagrados dos cristãos, que determinaram as crenças dos vários grupos cristãos sobre esta importante questão, para que possamos conhecer o seu objetivo na salvação, a quem Adão e a quem não Adão, ou seja, quem obterá a salvação e quem não obterá a salvação, além de outras questões relacionadas com esta questão, da cuja prova depende o destino de milhares, de milhões de pessoas. Ou seja, nessa crença de salvação do pecado original, muitas e milhões de pessoas seguem essa crença muitas das vezes sem terem verificado a questão da justiça,
e a questão da coerência do que ela tem. A primeira coisa que notamos é a diferença nos textos bíblicos em relação a esse assunto. A determinação de que é perdoado, ou seja, quando salvação do pecado se refere, temos aí divergência no entendimento da salvação. Será que a crucificação de Jesus, suposta crucificação de Jesus, salva somente a quem? O pecado que fomos salvos ali é pecado original, ok? Ou são os pecados que nós mesmos cometemos, ou seja, os pecados que os cristãos cometem. Ou como é que essa salvação é? Essa salvação é para quem? Portanto, alguns deles falam apenas do pecado do Adão. Ou seja, a salvação do pecado original apenas foi feito a salvar a humanidade pelo pecado de Adão somente, enquanto outros incluem todos os pecados, né, cometidos pelos humanos, ou seja, todos os pecados que procederam à crucificação de Cristo dela e se estende a todos os pecados cometidos pelo servo de Deus, presentes e futuros. Ou seja, então a salvação serviu para perdoar os pecados dos povos anteriores a Cristo, povos que conviveram com Cristo e os povos que vieram depois dele, enquanto que outros veem, não, a salvação do pecado somente está resumido aonde? É apenas com o pecado que Adão tinha feito. Se alguém vier a fazer pecados, aí ele irá ser responsabilizado desses pecados. Para esclarecer essa confusão, apresentamos exemplos desses textos. Paulo disse sobre Cristo: Ele é o mediador de uma nova aliança, para que aqueles que são chamados, já que a morte ocorreu, para o resgate das transgressões que havia na primeira aliança, recebam a promessa de herança eterna. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Então Paulo fez com que a salvação viesse da culpa somente de Adão, ou seja, a salvação foi feita somente para o pecado que Adão tinha feito, ok? Mas em outro lugar, ele torna a salvação mais ampla do que isso e diz Cristo, a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pelo perdão dos pecados passados com a tolerância de Deus, para demonstrar a sua justiça no tempo presente, para ser justo e justificar os que têm fé em Jesus. Romanos 3, versículo 24 a 25. Ele tornou a salvação, esse segundo versículo, na primeira vez, específica para os pecados que procederam a Cristo. E nessa última aqui, ou seja, sim, ele tornou a salvação específica para os pecados que procederam a Cristo e a tornou condicional à fé em Cristo, ou seja, para ser salvo tinha que ter fé em Cristo. O mesmo acontece com o que foi dito em Marcos: quem querer e for batizado será salvo. Viu? Aí a salvação está interligada com quem que não determina tempo nem determina pessoa. Quem querer e for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. Em outro lugar, Paulo faz a salvação para todos, para todas as pessoas. Então, ele disse sobre Cristo: ele o entregou por todos nós. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Isso é explicado pelas palavras de João: Jesus Cristo, o justo, que é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Como nós estamos vendo aqui nesses versículos, uns consideram que a salvação apenas, ou seja, perdão do pecado, somente tem a ver com o pecado que Adão tinha cometido. Outros não, mostram que todos os pecados que tinham sido cometidos antes de Jesus, seja cometidos pelo Adão ou pelas outras pessoas, também foi perdoado, mas com uma condição, ou seja, foi perdoado com uma condição: se a pessoa querer em Jesus. Outros veem, não, esse perdão de pecado é para todos, não importa a época, não importa o tempo, ok? Portanto, temos aqui contradições dentro dos próprios textos e de diferentes igrejas. Portanto, em outro lugar, Paulo
transformou a salvação em graus nos quais até mesmo aqueles que acreditam nele variavam. Ele disse: o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, depois viu. Quer dizer, a salvação é para todos com condicional, mas quem deveria ser primeiros a serem perdoados? Os judeus, depois os gregos. Então, para a salvação, Paulo exige a crença na paternidade de Deus para Cristo. Acrescenta outra condição, que é confissão sincera da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele disse: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aí a condição de salvação, depois, além de crer no Jesus como a salvação que morreu na cruz para a salvação da humanidade, também a pessoa tem que acreditar e confessar dentro do seu coração que de facto crê em Jesus como um filho de Deus. Portanto, essa diferença que vimos nos textos bíblicos se refletiu nas seitas cristãs, claramente. Esses diferentes versículos que têm determinações diferentes, né? Povos que seriam, ou seja, quem seria salvo e do que seria salvo, essas divergências tiverem efeitos nas igrejas cristãs, ou seja, nas seitas cristãs, pois diferiam nos limites da salvação e que ocorria por causa de Cristo. Algumas delas generalizaram para todos os humanos e outras, e limitaram aos crentes na ressurreição de Cristo. Aos crentes em Cristo é o Filho de Deus, ou seja, alguns fizeram a crença em Cristo não só como Salvador, mas também acreditar nele como um Filho de Deus. Agora vamos ver um pouco a salvação. O que é a salvação para os católicos e para os ortodoxos? Católicos e ortodoxos acreditam que a salvação não inclui todos os pecados, mas inclui o pecado original. E como disse Santo Agostinho, depois da redenção, a humanidade recuperou a liberdade e a vontade, que lhe foram roubadas pelo pecado de Adão. E se o batizado cometer um pecado após seu batismo, ele voltará a ser digno de tormento eterno se o pecado for grande. Contudo, se o pecado for menor, então o seu tormento será no purgatório, no qual os crentes são torturados por um período de tempo até que sejam libertados dos restos que estão sobre eles, dos restos de pecados. Será que entenderam o que está a dizer aqui? Se uma pessoa, para uma pessoa ser salva, tem que acreditar em Jesus e ser batizada. Depois de ser batizada, se essa pessoa vier a cometer algum pecado, alguma desobediência, o pecado for maior, ele será castigado. Ele sofrerá um castigo duro de Deus. Se o pecado for menor, ele passará por um castigo menor que aquele que deveria receber se fosse um pecado grande, até que ficasse puro dos pecados e depois é lançado, é levado para os céus. O breve catecismo publicado pela Associação Católica para as Escolas Egípcias explica o tormento do purgatório, dizendo: o purgatório é um tormento, ou seja, um castigo no qual as almas dos justos e são purificadas antes de entrarem no céu. Ok? Aqueles que são atormentados no purgatório são aqueles que morrem na graça, exceto que não estão livres dos pecados veniais ou não cumprem completamente as retribuições temporárias dos seus pecados mortais. Então o tormento do purgatório é mais severo do que qualquer tormento durante a vida, até eles reembolsam completamente os pagamentos que devem. A evidência dos católicos ao afirmarem esta doutrina é a que foi afirmada em Marcos: todos serão salgados com fogo.
e todo sacrifício será salgado com sal. Será salgado com sal. Marcos 9.49. Aliás, 9, quer dizer, capítulo 9, versículo 49. Portanto, é um instrumento que inclui todo crente que sofre cortes. Assim, a redenção para católicos e ortodoxos é resumida nas palavras de Henry Abouhathir: é a encarnação de Deus para livrar a humanidade das impurezas do primeiro pecado. Se não fosse pela redenção da raça humana por Cristo, todos teriam perecido, assim como pereceram os precursores de Cristo, ou seja, aqueles que vieram antes de Cristo, que precederam a vinda do Redentor. E na vanguarda daqueles que perecerem segundo o pensamento cristão estavam os profetas, sobre quem Paulo disse em seu livro: com Cristo eles estavam no Olimpo, isto é, no inferno, um assento para as almas dos justos e salvos, contra quem as portas do céu foram fechadas. Por causa do primeiro pecado de Adão, eles permanecerão até a vinda do segundo, do segundo Adão, ou seja, Cristo. Ou seja, o pecado que tinha sido cometido pelo Adão, aqueles que vieram antes de Cristo, se forem para irem ser levados aos céus, as portas deles serão fechadas, as portas serão fechadas e não serão deixados entrarem até quando Jesus vier. Um dos teólogos cristãos disse a Moisés que a paz seja com ele: não importa quão grande Moisés fosse, se não fosse pela graça de Cristo sobre ele teria perecido e merecido o castigo eterno por seu pecado. Quer dizer que todos os profetas, se não fosse com a crucificação de Cristo, todos os profetas teriam recebido castigo de Deus, teriam recebido castigo de Deus, o tormento de Deus na outra vida. Tanto a igreja baseou esta crença numa série de textos que eles viam como concedendo-lhes esta autoridade, incluindo que Cristo se dirigiu a Pedro dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 8, 19. E como a igreja se considerava herdeira de Pedro, também herdou dele essa autoridade. João também disse que Cristo disse aos seus discípulos: todos os pecados que você perdoa às pessoas, eles são perdoados, mas aqueles cujos pecados você retém, eles são retidos. A igreja e seus homens herdaram o papel de Cristo como o mediador que Paulo escreveu: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Timóteo 1, 2, versículo 5 versículo. A decisão de concílio foi recebida com longos protestos por parte daqueles que se recusaram a deixar de decisão sobre perdão ficar como nessas pessoas podem ficar nas mãos dos padres errantes. Ou seja, as pessoas reivindicaram muito na altura quando o concílio decidiu que a partir de agora, como se diz, o perdão ficaria nas mãos dos padres. Em 1869 d.C. foi emitido um decreto declarando a infiabilidade do Papa diante desses e de outros protestos. Após a difusão das indulgências, apareceu o que a Igreja chamava de compreensão secreta. O dicionário de teologia católica explica isso dizendo: o homem está sujeito a essas etapas de purificação à medida que ele mora justificado pela graça.
e na medida em que sua condição é tanto. Agora a salvação de acordo com os protestantes. Mas os protestantes veem a redenção como muito mais ampla do que os católicos viam, pois a veem como incluindo todos os pecados, bem como todas as pessoas crentes e incrédulos. Gordford diz em A Luz do Mundo: a pessoa racional sabe que as condições de salvação, destruição são maiores e mais justas do que ser sectário ou variar de acordo com os povos e nações. Anis Shoroshi diz em seu debate com Didat, o famoso sheikh conhecido Didat: Jesus de Nazaré é aquele que cumpriu esta profecia, morrendo em nome dos pecadores e todos os pecadores, não apenas de Adão e Eva. Ele também disse que a salvação não é para os muçulmanos, nem para os judeus, nem para outros, é para todos nós. Deus nos ama, Deus se tornou um filho e filho se tornou um ser humano, e assim nós, como seres humanos, tornaram-se filhos de Deus. O estudioso protestante Detter diz: estamos caminhando em direção ao princípio da expiação, que é o que Cristo se tornou, até certo ponto, no sentido de redenção do pecado. E assim, Deus, o Pai, reconciliou-se com o homem pecador, pois, se fôssemos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Portanto, essa é a crença dos ortodoxos, dos católicos e dos cristãos, ou seja, dos evangélicos, como o que é salvação perante o que é salvação perante essas seitas de cristãos. Nós vimos que tem divergências, os próprios versículos têm divergências em relação de quem é salvo e do que é salvo. Quem são pessoas salvas? Ou de que pecado as pessoas foram salvas. Nós vimos que a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica têm muita proximidade no que diz respeito a essa crença de quem é salvo ou do que é salvo. Enquanto que a Igreja Protestante, ou seja, os evangélicos, vê a salvação para todos, né? Sem distinção nenhuma. E o que for salvo não são os pecados do Adão, mas sim pecados das outras pessoas. Será que essas crenças, do ponto de vista islâmico, estão corretas ou estão incorretas? Já na próxima aula vamos abordar esses assuntos. Inshallah tabaraka wa ta'ala estarão bem limpos. Só lembrando que realmente no Islã cada humano é responsável do seu pecado. Dois, temos outra coisa que na Bíblia disseram antes de Adão comer a fruta de árvore, ele não sabia diferenciar o bem e mal, ou seja, como se fosse uma criança. Então vamos lá ver se Deus, com toda a sua grandeza, Deus com toda a sua misericórdia, Deus com toda a sua justiça, vai culpar uma pessoa inocente que não sabe diferenciar bem e mal. Se nós humanos não culpamos essas pessoas, será que é Deus quem vai culpar essas pessoas que não sabem diferenciar entre bem e o mal, entre bem e o mal? Portanto, obrigado a todos. Vamos continuar com as nossas aulas nos próximos dias.